Oi. Bem-vindos e bem-vindas à live de hoje. Salve! Vou colocar aqui a importância da inteligência, oi Camila, emocional para a saúde. Oi Lica. Vamos chegando, fixei aqui o tema de hoje, que é um tema que eu adoro. Eu coloquei aquelas perguntas lá para vocês, né? Aquela enquete lá nos stories para saber quem realmente acha aí que a emoção pode atrapalhar, né? Nossa vida, nossas escolhas, a nossa saúde física, o que tem a ver, né? O que a gente sente com a nossa saúde física, como que acontece esse processo, né? Como que isso aí realmente pode ser relevante para a gente conseguir ter uma saúde integral? Como que conversa essa parte cérebro, coração, organismo, né? Mente, corpo, espírito. Então a gente vai falar um pouco disso, claro que de uma forma bem menos técnica, né? Só para a gente desmistificar algumas questões e a gente clarear alguns pontos que são importantes para a gente começar a ir em busca da nossa saúde integral, né? Então, assim, a gente já falou aqui várias vezes, como que você... Ai, gente, calma que agora meu WhatsApp cismou de apitar. Só porque eu começo live, se não é o Lego, é meu WhatsApp. Como que tá interligado, né? A questão da mente, do corpo, do espírito, como que o nosso corpo tá o tempo inteiro conversando entre si, né? Mesmo que a gente não esteja vendo, mesmo que isso não seja um processo consciente, né? Tem muitas químicas acontecendo a todo momento, né? No nosso corpo, na nossa mente. E muito mais do que a gente imagina, a nossa mente comanda vários processos, né? Mesmo que a gente não esteja ciente disso. Então, vou começar dando um exemplo do que acabou de acontecer aqui, um exemplo bem fresco do que aconteceu. Como que as nossas emoções podem mudar o curso da nossa vida e da nossa saúde, tá? Então, um exemplo bem básico aqui. Eu sou, o meu temperamento ayurvédico, eu sou Pitta, né? Para Ayurveda é fogo e água. Então, eu tenho uma tendência a ser explosiva quando eu estou em desequilíbrio, né? A gente tem sempre o equilíbrio e o lado bom, o lado positivo e o lado negativo de cada dosha, tá? Então, é o que eu falei para vocês ontem. Quando os doshas estão em equilíbrio, tudo é lindo. A gente tem o positivo de cada um deles. E quando eles estão em desequilíbrio, a gente tem o negativo deles. E aí não é legal. Tá? Porque tem muita gente que fala, eu queria ser o dosha vata, porque é super magro, eu queria ser o dosha pitta, porque é super musculoso. E, gente, não tem nada disso. Se você tá dentro da sua constituição e você tá equilibrado, tudo acontece, né? Então, dentro dessa psicologia védica, a gente vai trazer esse entendimento. Então, eu sou pitta, né? Sou pitta vata, e eu tô muito pitta, porque deu uma esquentadinha, tudo, né? Várias coisas que eu estou fazendo aumentaram o meu pitta. E então eu tenho uma tendência a ser muito exigente, de querer organizar as coisas demais, de querer colocar, né? Uma tendência a querer colocar tudo dentro da minha caixinha. As coisas têm que ser do meu jeito, tem que ser organizada do meu jeito. E se as coisas não saem do jeito que eu quero, né? Eu tenho um foguinho aqui dentro. Então, quando as coisas não saem do jeito que eu quero, esse foguinho, ele vira uma chaminha, né? Se eu tô muito rajástica, se eu tô muito desequilibrada no meu pitta, esse foguinho, ele vira um fogão. Porque aí eu começo. A minha crítica aumenta, né? Eu fico muito quente. Então, eu busco... eu me familiarizo com situações quentes, eu me familiarizo com situações de explosão. Então é como se de alguma forma eu tivesse uma facilidade de transformar pequenos foguinhos em grandes chamas, né? Então vamos pegar um exemplo aqui para vocês entenderem. Eu tô fazendo live,
acabei de falar para paciente, para assessora, para todo mundo que eu vou fazer live. As pessoas já estavam sabendo dentro da minha caixinha, né? E aí, eu tenho uma dificuldade de concentração, que meu vata, às vezes, ele dá umas bisuzadas, assim, que vem um barulho, o que é que eu tô fazendo? Meu vata também tá um pouco desequilibrado, mas a gente vai chegar lá. Então, o que acontece? Eu, na minha programação, tô aqui certinha, tarará, na minha caixinha, e aí vem um tanto de mensagem. Xanda, o que você acha disso? Xanda, posso fazer isso? Xanda, não sei o quê. Xanda... E aí, o que eu tenho duas opções, né? Se eu sou uma pessoa inteligente emocionalmente, né? O que isso quer dizer? Eu tenho a habilidade de levar a inteligência à minha emoção, né? O foguinho tá aqui, eu vou sentir, eu vou ficar lá, acabei de falar que eu tava fazendo live, por que tá me mandando mensagem? Esse é meu foguinho. Se eu tenho inteligência emocional, eu respiro, eu paro e falo assim, gente, às vezes é a hora que a pessoa tem pra mandar mensagem, às vezes ela nem lembrou, eu tenho que achar que todo mundo tem que saber o que eu tô fazendo, cada um tem sua vida, cada um tem sua história, deixa eu voltar aqui. Volto minha concentração e prossigo no que eu tenho que fazer. Life goes on, vida segue em frente, continua. Se eu sou uma pessoa de inteligência emocional baixa, né, ou seja, eu não treino se eu não tenho a habilidade de levar a inteligência à minha emoção, né? Eu fico presa a isso. Então a pessoa me manda mensagem, me liga no meio da live, né? E aí eu fico, por que não sai? Aí eu vou botando lenha nesse foguinho. E as coisas vão alastrando e virando um evento muito maior do que realmente precisa. Aí eu começo a aumentar minha crítica. Por que a pessoa não pensa na hora de fazer as coisas? Por que a pessoa não faz as coisas do jeito que tem que fazer? Eu acabei de falar que eu tava fazendo live. E isso, e aquilo. Tá vendo? Se a pessoa... E eu começo... Gente, eu vou perdendo um tempo, mas eu vou perdendo uma energia nessa situação, né? Por quê? Porque eu tô alimentando... encontrar problemas numa coisa que eu transformei num problema. E na verdade não é um problema, né? E isso é uma coisa muito linda. Quando a gente assume a noção da autorresponsabilidade, a gente entende que todos os problemas que acontecem com a gente que cria. A gente assume a responsabilidade e pega as rédeas de encontrar soluções, assim como nós criamos problemas. Só que uma coisa é muito linda, né? A gente não consegue criar soluções com a mesma inteligência emocional com a qual a gente criou os problemas, né? E isso, gente, é um treino, tá? Então, são 3 segundos que a gente leva para, na hora que sentir a emoção, a gente tomar a decisão, o que a gente vai fazer com aquilo. Porque é uma coisa que acontece muito, as pessoas confundem ter inteligência emocional com ser um Buda que não sente nada de ruim, né? Que só vê o lado bom, positivo da vida e que só vive de luz e que tá tudo vê beleza e que não se incomoda, que não se estressa. Não, zero. A pessoa que tem inteligência emocional, ela se irrita, ela se estressa, ela fica triste, ela tem ansiedade. Sim, o fato não é sobre não sentir. Não é isso que a gente está querendo discutir aqui, né? Que tem aquela coisa, eu preciso controlar minhas emoções. Você não controla nada, principalmente suas emoções, né? Por quê? Porque o que você vai sentir depende muito mais do seu sistema de crenças, do que você acredita, né? Do seu histórico de vida, do que simplesmente a habilidade de ficar controlando uma emoção. Isso não existe. Então, assim, desapega da ideia que dá pra controlar a emoção. A gente não controla a emoção. Se acontece alguma coisa, você sente. Você sente raiva, você sente indignação, você sente tristeza, você sente frustração. Ter inteligência emocional é o que você faz com aquilo depois que você sentiu. E quanto tempo você permanece ali. Então, na hora que eu vejo tanto de mensagem aparecendo aqui, eu fazendo live, mesmo depois de ter avisado todo mundo que eu ia fazer live, me incomoda? Claro que me incomoda, né? É uma coisa que mexe com o meu sistema de crenças. Putz, eu falei, eu tô aqui concentrada e as mensagens atrapalham a minha concentração, né? Mas não rendi, eu internalizei. E aí, o que ajuda muito a gente trabalhar a questão da inteligência emocional? Trabalhar a empatia. Porque
Quando tem uma frase que eu amo, já falei aqui pra vocês, né? O sofrimento sou eu obcecado por mim mesmo. Quando eu tô sofrendo demais, quando eu tô com problema demais, preocupação demais, e eu tô ansioso demais, e eu tô angustiado demais, sou eu jogando muita luz nos meus problemas, nas minhas questões, né? Então, quando eu começo a espalhar um pouco a luz e falar assim, putz, todo mundo tem problema, todo mundo tem questões, todo mundo tem dificuldades, todo mundo tem uma vida, todo mundo tem tanta coisa. Às vezes as coisas não são sobre mim. Às vezes as coisas são sobre várias outras coisas. Então, quando a gente começa a pensar sobre isso, vai trazendo mais leveza, né? Pra gente conseguir tomar decisões mais leves. Então, assim, eu vou ampliando a minha lente. Tá, eu não gosto, mas vai saber o que a pessoa tava pensando, vai saber qual que é o momento que a pessoa tá, vai saber como é que é o dia dessa pessoa, vai saber da memória dessa pessoa, gente. Às vezes a pessoa nem prestou atenção no que eu tava falando, por problema de foco, DDA, não tá nem leu a mensagem que eu mandei, e eu tô aqui achando que as pessoas têm que agir do jeito que eu quero que elas ajam. Isso é muito egóico, isso é muito egocêntrico da minha parte, né? Então, a gente tem que tomar muito cuidado com essas questões do ego, né? Porque quando a gente sente que o nosso ego está sendo ofendido, né? Ou quando a gente sente que o nosso universo, o nosso controle está sendo atacado, aí o ego age, né? E aí a essência, que é o que a gente tem que sempre fazer, tentar agir pela essência, ela não tem espaço para atuar. Então, esse é um exemplo muito claro que acabou de acontecer, de que ter habilidade emocional é um treino, tá? Então, se eu treino colocar lenha no foguinho, né? Toda situação que foge do meu controle, eu crio um evento, vira um caos, assim. Ah lá, tá vendo? De novo. Aí eu começo, gente, a criar um universo tão egóico dentro da minha cabeça. Ah lá, tá vendo? As pessoas não fazem nada certo. Se as pessoas prestassem atenção nas coisas, o mundo não ia estar do jeito que tá. Tá vendo? As pessoas não prestam atenção, as pessoas não são comprometidas, as pessoas não são focadas, e fica cada um no seu mundinho. E eu começo a criar um universo de negatividade dentro da minha cabeça. E isso começa ao quê? Como que isso interfere na minha saúde física? Tá? A gente vai falar sobre isso. Na hora que eu sinto raiva, gente, né? Porque isso é uma sensação, é uma emoção de raiva. Eu tô com raiva que as pessoas não são do jeito que deveriam ser, que as pessoas não são atentas, que as pessoas não são compromissadas. Isso vai me dando indignação, eu vou ficando vermelha de raiva, tá? Então, não, Júlia, eu não sou assim hoje mais não, tá? Eu já fui muito. Hoje eu sou a pessoa que, tipo, ressignifica e tá tudo certo. Mas é sempre estar atenta e estar presente e consciente para não transformar isso num evento. Porque a tendência é essa, principalmente dos pitas, né? De sempre transformar o negócio num evento. Sempre. É uma coisa de gente treinar. Então, na hora que eu sinto raiva, não é só o que eu estou pensando que influencia. Eu tô com raiva. Aí, gente, o nível do rajásico, né, do pita rajásico, enfim, da pessoa no estado rajásico, ela vai criando cenários na cabeça dela de como que as coisas deveriam ser realmente, de como que seria, né, como que elas não deveriam ser. Aí cria cenários, assim, contínuos tipo, às vezes até criando na cabeça, batendo na pessoa, ou ensinando uma lição pra pessoa, né? Bem pita isso, assim, de tipo, na cabeça, você finalizando aquela situação e colocando um fim do jeito que o seu ego gostaria de ter da história, sabe? Tipo assim, você dando uma lição de moral na pessoa e a pessoa, tipo, pedindo desculpa. Isso é muito pita, assim, bem pita e vata, sabe? Então, na hora que eu sinto a emoção e eu estendo aquela emoção, eu fico liberando aquela química responsável por aquela emoção. Lembra que são várias alquimias acontecendo no nosso corpo, né? Não é porque a gente não vê que não existe, né? Eu brinco assim, coloco o dedo na tomada para você ver se a eletricidade não existe. Você não vê, mas ela tá aí, né? E ao você sentir uma emoção negativa, várias químicas são liberadas. Cortisol sobe, né? Várias adrenalinas caem na sua corrente sanguínea, circula pelo seu sangue inteiro, aumenta o seu blood pumping, né? O seu batimento, né? O seu fluxo sanguíneo. E aquilo ali vai liberando uma descarga de adrenalina, de explosão. E são os seus órgãos internos que sofrem com isso.
né? Vamos partir para um lado mais físico aqui. Eu já vou ler as perguntas de vocês. Para Ayurveda e para várias outras medicinas orientais, as emoções estão totalmente interligadas aos órgãos, né? E algumas especificamente, eu vou falar de algumas aqui. Então, no caso de medo, por exemplo, tá? O medo está ligado ao rim. Então, sempre quando eu vou atender algum paciente que ele está tendo muita nefrite ou muita infecção urinária ou tem pedra nos rins, eu pergunto da questão do medo e do rancor, né? Porque o rancor e medo estão extremamente interligados. Você cria muito rancor por causa da questão do medo também. E aí eu pergunto como é que tá essa história. Só para vocês terem uma ideia como que tá interligado. Criança, quando tem medo, faz xixi na cama ou faz xixi na calça, né? Quantas vezes a gente vê em filme aí, né? A pessoa sofre um susto, ou ela é assaltada, ou ela sofre um choque emocional muito grande e ela faz xixi na calça, né? Para ver como é que está interligado com essa questão urinária, né? Com essa questão da filtragem. E o medo é a gente temer o que a gente não conhece, né? E é normal ter medo. Não tô falando para ninguém não ter medo. Foi o que eu falei na última live para vocês. Ter coragem não é não ter medo. Ter coragem é fazer com medo mesmo. Mas o quanto que você alimenta esse medo? O quanto você deixa esse medo tomar as rédeas da sua vida e controlar as suas decisões? O quanto que você realmente deixa esse medo te impedir de fazer coisas que são importantes para você, né? Por quê? Porque quando a gente vai alimentando o medo, ele vai criando um espaço muito grande na nossa vida, né? É igual fome. Só começar a comer igual coçar, né? E medo também. Então, não é sobre não sentir, é você saber em qual direção esse medo está te guiando e o quão intenso ele é e quanto tempo você permanece ali, cultivando aquele medo. Então, o que tem que fazer? Aprender a ressignificar o medo. Entender, questionar, pensar sobre, refletir, né? E ressignificar, trazer um novo sentido para aquela situação para você deixar de ter medo, porque senão isso vai consumir o seu rim, vai te machucar. E o rim é responsável por filtrar, né, os fluidos, o sangue do nosso corpo, ajudar na eliminação de toxinas, né? Se você não tem um rim que funciona legal, como é que a sua saúde vai ser legal? Né? Raiva e fígado. Raiva está interligada ao fígado, né? Por que quando a gente fica com raiva a gente fica vermelho, né? Então toda essa filtragem do sangue, a pessoa fica com o olho avermelhado, dor de cabeça, vertigem. O fígado é responsável por desintoxicar, por eliminar toxinas, né? Então, se você estimula muito toda essa substância de excesso de cortisol, dessas adrenalinas todas que libera, o seu fígado que é responsável por lidar com isso. Então, se você fica jogando essa descarga muito grande, o seu fígado, ele tensiona, ele fica intoxicado, ele fica prejudicado. E a sua saúde inteira fica prejudicada, né? A gente fala na naturopatia que o fígado é o coração do corpo. Ele é responsável por tirar as impurezas do seu corpo, de refiltrar, de liberar toxinas, né? De desintoxicar o seu corpo mesmo. Então, se ele não está funcionando legal, você vai ser uma bomba de toxina ambulante, né? Então, a longo prazo, excesso de raiva, né, e um fígado prejudicado acaba causando excesso de ansiedade, desordens menstruais. Então, assim, a questão do excesso de fluxo ou excesso de desconforto na hora do ciclo menstrual está muito interligado ao fígado e muito interligado à emoção de raiva. É por isso que uma das principais sugestões é evitar os alimentos muito quentes, mas isso aí são cenas para o próximo capítulo. Preocupação e baço, né? O excesso de preocupação, ele é uma bomba para o baço, né? E o baço é responsável por nossa imunidade. Então, o que tá falando aqui? Eu até separei um textinho para vocês. A preocupação é uma emoção muito comum hoje em dia, né? Pode esgotar a energia do nosso baço e pode causar distúrbios digestivos e acabar levando à fadiga crônica. Um baço enfraquecido pode não transformar direito o alimento em energia, ou seja, causa um problema digestivo, né? Uma dificuldade de digestão, aumento de toxina. Na Ayurveda a gente fala que se você não tem uma boa digestão,
você não consegue absorver os nutrientes, aquilo vira resíduo, não consegue eliminar direito, vira toxina, instala na sua corrente sanguínea e vai parar em algum órgão que tem alguma probabilidade de ter uma deficiência, né? Além disso, a preocupação também influencia o pulmão, tornando incapaz de extrair o ar de forma eficiente, tá? Causando desequilíbrios relacionados a pulmão, bronquite, sinusite, enfim. E desequilíbrios no baço podem refletir em distúrbios digestivos, diarreia, constipação, dor abdominal, náuseas, vômito, excesso ou falta de apetite, além de distúrbios alimentares, retenção de líquido e alteração na pele. Então, é bem aquela coisa, né, de você sentir uma descarga emocional, ficar preocupado, ficar ansioso demais e te dar uma dor de barriga. Tá muito interligado com isso, né? Então, e essa é a maior prova, gente, de que as nossas emoções influenciam fisicamente no nosso corpo. Quem nunca ficou super nervoso com alguma coisa, preocupado com alguma coisa, deu aquela dor de barriga e você tem que correr pro banheiro. Bem pita isso, inclusive, né? Preocupação é uma emoção muito pita. Aquela coisa de querer sempre organizar tudo e colocar tudo dentro da caixinha e de ter tudo sempre certinho e sempre metódico com as coisas, controlador com as coisas. Então, excesso de preocupação é uma emoção bem clássica de pita, tá? Babi, tipo minha pele vermelha associada às minhas emoções. Exatamente. Por isso que a sua desintoxicação é muito mais emocional do que física, tá? Tivemos comprovações disso, né, Babi? E tristeza relacionado com o pulmão. Só para vocês saberem, tá? As sete emoções que eu coloquei aqui para vocês que são mais prejudiciais da inteligência emocional e da nossa saúde, tá? Então, assim, um dos melhores passos para a gente começar a trabalhar é a gente identificar o que mais permeia a nossa vida, né? Quais são os sentimentos que mais estão presentes na nossa vida. Então, eu vou falar aqui os 7 para vocês. Medo, tá? Que a gente falou bastante do medo aqui agora. O medo de fazer, o medo do novo, o medo de aceitar coisas, o medo de receber coisas, o medo do não, né? Bem pita essa questão de ter medo de escutar não, medo de ser reprovado, né? Ou de ser desaprovado, né? De ser negado. Então, tudo isso é medo. Tudo isso libera uma série de químicas negativas no nosso corpo. E aí, gente, aquela doença que você não sabe de onde veio, putz, você tava comendo tão bem, tava tudo tão bem, por que eu tô com essa dor de garganta? Ou por que eu tô com essa azia? Eu tô seguindo o plano ayurvédico da Xanda todo certinho, o que tá acontecendo? Emoção, descarga química negativa, né? Você tá liberando ali, você tá fazendo com que a matriz constantemente gera inflamações no seu corpo físico, independente do que você coma. Gente, para Ayurveda, tudo que entra em contato com os nossos 5 sentidos é assimilado pela gente, né? Então, digestão, você digerir bem algo, não é só isso aqui ou isso aqui. Digerir bem algo é tudo que entra em contato com você, o que você vê, o que você sente, o que você pensa, o que você toca, o que você respira, né, o que você escuta, tudo isso. Se você tem algo assimilado por você que não foi bem digerido, isso vai te causar toxina, tá? Então, medo é a primeira, raiva é a segunda. Raiva é essa descarga de adrenalina, de emoção negativa, que o seu fígado vai danar ali para ter que trabalhar naquela bagunça toda. Aquilo intoxica, atrapalha a sua imunidade, né? Muito, principalmente pita, que tem problema de herpes, né, que tem problema de baixa de imunidade. Tudo isso está relacionado com raiva. Esse foguinho de por que as pessoas não são do jeito que eu gostaria de ser? Essa necessidade de controlar as coisas, de querer colocar tudo dentro da caixinha. É bem pita isso. Mágoa, a terceira, tá? Mágoa, você sentir mágoa. Tá? A pessoa fazer alguma coisa e você ficar chateado, você se sentir reprimido, isso acaba com o rim, tá, gente? Ressentimento, mágoa, isso pro rim é um desastre. Então, assim, muito de você saber como trabalhar a questão da mágoa é através da empatia, tá? Entender que o outro não dá pra gente aquilo que ele não tem. O outro não pode me dar esclarecimento, uma atitude
dármica, né? Como é que fala isso? Uma atitude correta, se ele não sabe como fazer, né? Então, assim, eu não mudo o outro. Aquilo que eu já postei várias vezes pra você, eu não mudo o outro, eu mudo a forma como eu percebo e recebo o que o outro faz comigo. Isso eu mudo. Eu mudo meu entendimento perante a ação do outro. Eu não mudo o outro, né? Então, quem guarda mágoa é muito essa tendência de querer que o outro seja algo que ele não consegue ser nem pra ele, quem dirá pra você, né? E tem uma frase de Buda que é linda, que diz: guardar ressentimento é como tomar o veneno e esperar que a outra pessoa morra. Então, quando a gente começa a enxergar por essa perspectiva, né, que a gente vive numa sociedade que ensina a gente que o perdão, o outro tem que te dar para você se libertar da história. O outro tem que me pedir perdão primeiro para eu poder me libertar dessa história. Enquanto isso, eu vou ficar aqui com raiva ou com mágoa da pessoa. E, gente, o perdão vai te libertar. O outro nem tá nem lembrando, nem sabendo o que tá acontecendo. Cada um tem sua história, né? E você ficar guardando mágoa ou sentindo raiva vai só te aprisionar e machucar o seu corpo. Então, a gente tem que perder essa crença de que o outro tem que te permitir o perdão. Você se permite o perdão, você se liberta da história e você reorganiza suas emoções para liberar o seu corpo de sofrer com isso. Tá? Então, perdoar é um dom que a gente pratica através do entendimento e de que isso é um benefício seu, de que isso é uma libertação sua, independente do outro. Até porque o outro, se ele fez alguma coisa errada com você, ou se ele te magoou e tudo, ele vai ter o momento dele de enxergar as questões dele. Isso não tem nada a ver com você, né? Tudo é perspectiva. Então, raiva é o terceiro. Quarto é pessimismo e reclamação, tá? A culpa entra aí na questão entra muito nessa questão da mágoa, né? Da exigência, assim. Você sente culpa quando você quer colocar dentro da caixinha que as coisas realmente sejam de um jeito. E para você se libertar da culpa, você tem que realmente trabalhar também a questão do auto-perdão, né? E, na verdade, gente, o perdão do próximo, ele surge do auto-perdão. Eu não consigo perdoar o outro se eu não aprendi a me perdoar. Isso é impossível. Isso é impossível. Até porque o fato de eu perdoar o outro é uma sintonia que eu tenho com a necessidade de me fazer bem, de me amar, de me cuidar. Então, se eu não consigo me perdoar, significa que eu não estou nessa sintonia de me cuidar, de me fazer bem. Eu estou nessa sintonia de me dar chibatada, né? De me cobrar, de me exigir, de me sentir culpado quando eu erro. É bem o post que eu fiz ontem pra vocês. Quem não conseguiu ler, vê se dá uma lida lá depois da live. Eu não tenho que me sentir culpada de ter errado. Errar faz parte, né? A gente não tá aqui para ser perfeito. A gente tá aqui para sempre aprender novas lições com cada erro e cada situação que a gente vive, né? Então, essa história da culpa entra muito dentro desse entendimento do auto-perdão. O quarto é o pessimismo e reclamação, né? O nosso cérebro é seletivo. Se eu treino ele a visualizar somente os pontos negativos e coisas ruins, eu vou só enxergar problema em cima de problema, que é aquela coisa do IDI que eu falei pra vocês, do índice de domínio interior, né? Então, o pessimismo e a reclamação aconteceu algo que saiu do meu controle. Por que eu uso controle? Porque não existe controle, né? Como aprender mais sobre Ayurveda? Estudar, muito. Mas isso que eu tô falando é muito de PNL, tá? Que é uma das minhas formações, muito de hipnose também. E aí eu mesclo com a Ayurveda, porque tudo sempre acaba voltando para a Ayurveda. A Ayurveda é muito maravilhosa. Mas, voltando. Então, essa questão, igual aconteceu, quando algo sai do meu controle, né? Não existe controle. Quando sai de algo que eu acho que eu controlo, né? E aí eu perco o controle, eu vou treinando a minha mente a ser pessimista em relação aos eventos. Então, a coisa saiu do meu controle aqui. A pessoa mandando... Peraí. A coisa saiu do meu controle. A pessoa mandando mensagem, né? E não prestou atenção no que eu falei, e me incomodando, e tirando a minha atenção. Se eu treino o pessimismo,
a enxergar o lado negativo das coisas, eu vou rendendo o assunto. Aquilo que a gente estava falando no início da live. Eu vou botando lenha na fogueira. Eu vou estimulando os sentimentos negativos. Eu vou... Mãe! Eu vou incentivando os sentimentos negativos, né? E eu vou vendo só problemas. Porque a minha mente, ela vai ficar focada em enxergar isso. Em dar motivo para minha indignação, né? Em dar razão para minha razão, né? Você tem razão, realmente, bem egóico isso, né? Realmente, as pessoas têm que saber, do óbvio, as pessoas têm que respeitar os outros, as pessoas têm... Gente, às vezes a pessoa não tá nem sabendo o que tá acontecendo, né? Então isso é um treino que a gente faz. E o pessimismo, quanto mais você treina o pessimismo, mais as suas decisões são levadas para direcionar a sua mente a situações de problema. Menos soluções você consegue encontrar, porque cérebro é seletivo. Não existe mundo como ele é. Existe o mundo como eu percebo. Se eu tô percebendo o mundo de forma negativa e pessimista, o meu mundo vai ser horrível. Meu mundo vai ser podre, meu mundo só tem problema, meu mundo nada presta, ninguém presta, nada serve, né? Então, assim, eu estou transformando o meu mundo em algo ruim. Não é o mundo que é ruim, o mundo é o mesmo para todo mundo, né? Tá aí, mas cada um percebe ele de alguma forma. Então, treinar a mente a deixar de ser pessimista e começar a focar em pontos positivos, tudo tem um lado positivo, gente. Tudo tem um lado positivo, tá? Mesmo que você não esteja enxergando agora. Porque as coisas não são na hora que a gente quer. Não existe controle. Né? As coisas são na hora que elas têm que acontecer. E nós temos lições para aprender que muitas vezes a gente não tá confortável em aprender. Mas é o que a gente tem que aprender. É o que faz parte da nossa evolução, né? Nossa evolução pessoal, nosso crescimento pessoal. Por isso que quanto menos controle, né, você percebe que você tem, quanto mais você treina sua mente para entender que não tem controle, menos você sofre, porque você não cria expectativas. Né? Muito de criar expectativas é essa coisa de querer colocar tudo dentro do controle. Aí você cria que só existe aquela solução, que aquela solução é a melhor, que aquele é o melhor caminho, a melhor decisão. E quando a coisa não acontece do seu jeito, porque não existe controle, as coisas acontecem como tem que acontecer, aí sofre, né? Porque criou todo um universo de expectativa. Quinta, ansiedade, tá? Isso a gente já falou muito. Ansiedade, quem sofre de ansiedade sabe o tanto que o corpo físico sofre com isso, né? E aí vem a frustração, Nanda, muito bem. Quem sofre de ansiedade percebe o tanto que a sua vida fica difícil, o seu sono fica difícil, porque muitas vezes você fica tão ansioso que você não consegue dormir, a sua energia, ela diminui, porque você pensa tanto, você gasta de 25 a 30% da sua energia diária, então chega no momento que você tá totalmente fadigado, aí você para e pensa, gente, mas eu não tô fazendo nada pra me deixar tão cansada, por que eu tô tão cansada? Às vezes a pessoa tá até comendo super bem, a alimentação dela tá ótima, mas ela tá um fiapo, bagaço, por quê? Porque a cabeça não desliga. Então, outra comprovação de como que a nossa emoção interfere na nossa saúde física, né? Você fica ansioso e aí te dá taquicardia, sua mão fica suando frio, você perde a concentração e às vezes você perde a oportunidade de passar bem numa prova, né? Eu tenho pacientes que estão estudando aí e não conseguem passar prova de concurso e tudo por causa de ansiedade e por excesso de autoexigência. Aí a pessoa, na teoria, sabe tudo, na hora da pressão ali, ela trava inteira, né? E aí o que acontece? Ela não consegue passar na prova de novo, ela fica se sentindo o bagaço da laranja, péssima, autoestima vai lá embaixo, ela adoece porque essas descargas de energia te acaba com a imunidade, baço, bem vata isso, essa coisa de ser muito ansioso e gastar muita energia e jogar a adrenalina lá em cima na hora que o corpo for arrumar a descarga, porque ele tem que equilibrar essa descarga, a imunidade vai lá no pé, aí a pessoa adoece,
né? A pessoa fica com sinusite, né? Tem uma crise de sinusite, ou ela fica gripada, ou dá uma herpes nela, e ela tem uma herpes desse tamanho. E aí ela não entende por que aquilo está acontecendo com ela. Por causa de toda a programação mental que causou um curso no processo emocional dela que desencadeou um desequilíbrio físico, né? Bom dia! Então, ansiedade está aí como quinto. Sexto, rancor, né? O tal de guardar rancor, que é o que a gente falou da questão da mágoa. E mágoa e rancor, gente, partem do mesmo pressuposto, mas não são as mesmas emoções, tá? Não são a mesma emoção. A mágoa está em você sentir um ressentimento. O rancor está interligado com ressentimento e raiva, tá? É uma mistura de indignação com ressentimento. E serve aquela mesma frase de Buda: guardar ressentimento ou rancor é como tomar veneno e esperar que outra pessoa morra, tá? Só você se fazendo mal. E muito relacionado à pita, essa coisa de querer que o outro seja do jeito que você acha que o mundo tem que ser, do jeito que as coisas têm que ser. E não trabalhar a empatia. O que é empatia, né? Você se colocar no lugar do outro. Então, é um exemplo que eu gosto muito de usar com meus pacientes. Se tem um 6 aqui, ó, e você tá de frente pra mim é 6, pra você é 9, né? Então, não tem quem tá certo e quem tá errado. Depende do ponto de vista. Pra você é uma coisa, pra mim é outra. Nós vamos ficar aqui até 2029 discutindo quem tá certo e quem tá errado, sendo que não existe, né? Então, eu vou ficar com rancor porque você não concorda comigo que é 6, sendo que é óbvio que é 6, né? E aí eu vou ficar aumentando a minha crítica, porque eu vou falar assim: é muito burro. Por que a pessoa não vê? É óbvio, né? Tá vendo? Tem que ser retardado mesmo. Aí eu começo a criar um mundo de tanta negatividade, e isso vai descarregando um tanto de química no meu organismo, e o meu fígado vai só... Aí eu vou ficando vermelha, e minha imunidade vai lá no pé. Então é um ciclo, gente, muito complexo, mas quando a gente automatiza e a gente treina isso por tanto tempo, ele fica tão automático. E é só o fato de você sentir, pensar um tanto de coisa, a descarga acontecer e no dia seguinte você acordar doente. O seu corpo condiciona processos. E esse tipo de processo, ele também condiciona. É ruim, mas o nosso cérebro, ele é feito para automatizar coisas. Por isso que a gente tem essa habilidade de fazer várias coisas ao mesmo tempo. Só que ele também automatiza coisas que são ruins. A gente tem que o quê? Trazer para a consciência, e como ser de hábito que somos, né? Seres de hábitos que somos, precisamos de trabalhar o descondicionamento, né? Através da emoção. E aí, a meu ver, enxaqueca, é bem clássico também, bem pita isso. Principalmente essa dor que dói aqui, ó. Porque tem a ver com digestão, né? Se eu não digerir bem algo, dói no meu estômago e aí minha cabeça me avisa, né? Para Ayurveda, tudo que dói na cabeça é sinal de que algum órgão não está funcionando como deveria, tá? E geralmente é digestivo. O que eu ia falar aqui para vocês? Então, gente, ter habilidade emocional te permite enxergar eventualidades da vida como desafios, não como obstáculos, tá? Então, aí, quanto mais a gente consegue ter essa visão de mundo, mais a gente vai conseguindo trabalhar as nossas emoções e o nosso IDI, a nossa habilidade de dominar as emoções negativas quando elas vêm, tá? Então, o rancor é esse, e vingança, por último, que está muito ligada à questão do rancor. Muitas pessoas sentem rancor, mas não têm a emoção de querer se vingar. E tem pessoas que sentem a mágoa, porque feriu o ego, depois transforma em rancor, que é a mágoa com raiva, né? E guarda, e aí vem a emoção da vingança, que é você querer que a pessoa pague por aquilo. Gente, isso pro fígado é mais mortal do que você tomar veneno. Principalmente se você pratica isso com muita constância, tá? Porque é uma descarga atrás de descarga, e isso é um coquetel para câncer, que eu vou falar uma coisa pra vocês, tá? A mistura de mágoa, rancor e vingança, tá? Mágoa sozinha já faz o papel. Mágoa com rancor, então, nem se fala. Agora, mágoa, rancor e vingança, eu não preciso nem falar, né? Você querer que o outro sofra ou pague por algo que dentro do seu sistema de crenças você acha que é correto. E tem gente que planeja vinganças, né, achando que realmente está fazendo um bem para o mundo. Né? Tá sendo justo. Não, mas eu tô fazendo justo.
tá fazendo justo. Quem é você para falar o que é justo, né? Você não sabe da história do outro, você não sabe o que o outro tá vivendo, você não sabe o que o outro passou, você não sabe qual que é a percepção de mundo do outro. Quem é você para julgar, né? Do mesmo jeito que pode ter alguém agora julgando a sua percepção de mundo e você achando que você é uma ótima pessoa, né? Então, gente, emoções fluidas permitem que a gente tome decisões fluidas, né? E permite que a gente tenha uma vida mais feliz e leve. E tudo isso é treino. Rejane, o ser humano tá complicado demais. Isso é uma crença, isso é um julgamento. O ser humano não tá complicado demais, né? Você tá vendo o mundo assim. Eu tô vendo o lado positivo. Aqui tem quase 90 pessoas aqui presentes querendo saber como ser mais inteligente emocionalmente, né? Eu tenho tantos seguidores que buscam ser pessoas melhores, então eu enxergo isso como uma coisa positiva, né? Tudo depende da forma como a gente enxerga as coisas. Se você treina a sua mente para ver coisas negativas, e se você se acomoda nisso, porque imagina se eu tivesse essa visão de mundo. O ser humano tá muito complicado. Eu não ia fazer o que eu faço. Né? O ser humano tá perdido, o ser humano se ferrou, tá perdido, tá lost, e o mundo tem que acabar mesmo. Imagina se eu pensasse assim, né? Eu não ia fazer o que eu faço, eu não ia postar nas pessoas como eu aposto, eu não ia fazer live pra vocês, gente, eu não ganho nada com isso, né? A coisa mais preciosa que eu tenho é meu tempo, né? Que é meu trabalho, meu estudo, minhas práticas espirituais, que é o tempo de eu ficar com meu cachorro, com meu namorado. É meu tempo e eu tô aqui pra vocês porque eu acredito que as pessoas podem ser melhores. Porque eu acredito que as pessoas querem, mas não sabem como. Assim como eu também já tive esse sentimento. Putz, eu quero ser melhor, eu sei que eu posso, mas eu não sei por onde começar. Quero ter mais saúde, eu sei que eu consigo. Eu não tenho esclerose múltipla, igual me diagnosticaram, né? Eu não tenho fibromialgia, eu sei que eu posso melhorar, mas eu não sei como. Então, gente, tá vendo como é que tudo é percepção de mundo? A gente cria o nosso mundo, a gente constrói a nossa história. A gente tem a capacidade de dominar as nossas emoções, porque se você não aprende a usar o seu cérebro, ele te usa, tá? Ele nesse condicionamento de fazer tudo no automático, ele automatiza todos os seus processos e te usa. Você vira um robô. E chega um ponto da nossa vida que nós somos robôs, né? A gente já não tem mais consciência do que a gente faz, dos nossos hábitos. A pessoa já acorda resmungando, né? Nem escova dente, nem limpa a língua, não faz nada. E vai, toma um café, tá puta atrasada lá da vida. E aí vai, toma um banho, veste a roupa puta, reclamando do trabalho, que detesta o trabalho. Aí liga a TV, vê um tanto de desgraça acontecendo no mundo. E aquilo só reforça o sistema de crenças dela, né? O mundo tá vendo? Tá vendo? Pra que eu tô acordando de manhã? Nossa senhora, esse mundo é uma merreca mesmo. Olha lá, com esse coronavírus. Olha lá, o outro assaltou e matou não sei quanto. Só desgraça. E aí o sistema de crenças dele vai. E aí ele entra naquele padrão automatizado de fazer coisas negativas. E o cérebro vai usando. Ele quer praticidade. Nosso cérebro quer praticidade. O que ele puder automatizar, ele vai automatizar. Então, se você cria esse sistema de crenças, você cria essa realidade pra você, e é nisso que você acredita, é essa vida que você vai ter. Tá? Então, primeira coisa, a gente sente o que a gente acredita. Essa é a primeira coisa que eu quero que vocês entendam aqui, tá? O que você acredita vai guiar o que você sente. Se você acredita que o mundo é uma merda, se você acredita que o mundo não tem jeito, é isso que você vai sentir. Você vai sentir indignação, você vai sentir ansiedade, você vai sentir emoções negativas, porque essa crença não vai te levar para um lugar bom, né? Vai te levar para uma depressão. Agora, se você acredita que o mundo é legal, que o mundo tem coisa boa, tem coisa ruim, mas tem coisa boa, que a sua atitude é capaz de mudar o mundo, você vai aprendendo a dominar a sua atitude. O grande problema do ser humano é acreditar que o outro vai resolver. E que a sua atitude não serve para nada, não influencia em nada. Esse que é o problema do ser humano. Se a gente começa a internalizar o quão importante, né, as nossas decisões, a nossa vida, a nossa forma de perceber o mundo, a nossa forma de tratar o outro, o que a gente come, isso interfere no mundo, as coisas vão mudando, né? Eu não consigo mudar o mundo, eu consigo me mudar, né? E a melhor forma de eu mudar o outro é me mudando. Vocês já perceberam isso? Né? A gente até brinca isso lá na consultoria, né? Tá tendo consultoria toda semana. Quem quiser participar, é só lá no link do meu perfil e fazer
a inscrição. É paga, uma assinatura de R$80 por mês, mas você tem aulas, né? Aulas, porque autoconhecimento, gente, é investimento, tá? A gente não muda o que a gente não conhece, é investimento. Se você treinou 20 anos pensar de um jeito e alimentar seu sistema de crenças, quanto tempo você acha que vai demorar? Ou quanto tempo que você precisa investir para realmente mudar essa programação? O meu cachorro é muito lindo, né? Olha só, filhotinho. Você precisa investir em mudar isso, né? Não é ver uma live e pronto, mudei meu sistema de crença. Não, tem coisa enraizada lá, ó, pra você trabalhar pra caramba pra desenraizar. Mas é super possível, só que você precisa de prática, e de conhecimento, e de ferramenta, e de técnica pra fazer acontecer, né? Então, você mudando a sua percepção de mundo, o que você acredita, você muda o que você sente, né? Se eu acredito que eu controlo as coisas, que as coisas têm que ser do meu jeito e que o meu jeito é o melhor jeito de fazer as coisas, quando alguém sai do meu controle, a minha emoção negativa, ela vem. Eu perco totalmente o domínio das minhas emoções, né? Agora, se eu acredito que as pessoas têm a vida delas, cada um tem a sua percepção de mundo e que eu preciso, em harmonia, tentar chegar em consensos, a minha emoção é diferente, né? Tem uma coisa, gente, que eu tento trabalhar muito em mim. Eu sou uma pessoa muito compromissada, né? É live às 10 horas? 10 horas eu tô aqui, às vezes até antes, né? Paciente marcou, eu tô lá firme e forte, né? Reunião, tô lá firme e forte. Eu tenho muito isso. Então eu tive que trabalhar durante muito tempo para diferenciar o que é ser correto, né? E o que é ser rígido. São duas coisas diferentes. Porque, de acordo com a definição da psicologia, inteligência emocional, o que é? É você ter a capacidade de reconhecer e avaliar os seus próprios sentimentos e os dos outros. E assim, também ter e adquirir a habilidade de lidar com eles, né? Então, não são só os meus sentimentos que eu tenho que considerar para ter inteligência emocional. É das pessoas com quem eu convivo. É com as pessoas que eu tenho contato, né? Porque aí sim eu vou entender que o controle emocional, ele não vem só do que acontece dentro de mim. Ele vem do que acontece ao meu redor. As pessoas com quem eu me relaciono. Isso é libertador quando você começa a trabalhar isso, né? Falei das 7 emoções, tá? Falei da relação das emoções com a saúde física, com os órgãos. Deixa eu dar uma olhadinha nas perguntas de vocês. Cefê Fontanete, difícil para quem é metódico. Difícil e fácil, gente, é um ponto de vista, né? Ninguém falou que ia ser fácil, né? Mas se a gente for fazer só as coisas que são fáceis, onde que a gente vai chegar na nossa vida, né? Aline, só aprendemos na dor, por isso sou grata a tudo que me aconteceu. Não aprendemos só na dor. O ser humano gosta de aprender na dor, tá? Porque enquanto ele tem a capacidade de tomar a decisão consciente e de programar, a maior dificuldade do ser humano é programar, é ter meta, né? Então fica todo mundo aí vivendo sem propósito e vai deixando tudo pro deadline, tudo pra última hora, né? Aí geralmente a pessoa só muda quando não tem mais jeito, quando a dor pega, quando a doença chega, né? Então, assim, muito do que eu falo de você adquirir a habilidade de tomar a decisão antes de sentir a dor é você ter um propósito, você ter um motivo de fazer as coisas, ter um farol que te guia. Por isso que para Ayurveda tudo gira em torno do Dharma, né? Tudo gira em torno do propósito. A live vai ficar gravada, eu vou jogar essa live no YouTube depois, tá? Eu não tô deixando a live gravada no Instagram mais. Depressão e baixa autoestima, inspire na Dani. Depressão e baixa autoestima tá muito interligada naquela frase que eu falei pra vocês, que o sofrimento sou eu obcecado por mim mesmo, né? Quanto mais eu coloco o holofote em mim, nos meus problemas, meu mundo, meu universo, minha dor, minha dificuldade, os meus obstáculos, meus impedimentos, menos eu coloco a luz no mundo para ver possibilidades, perspectivas e como treinar o meu cérebro a desfocar de problemas, tá?
Então, muito a ver com o egocentrismo, né? Eu não gosto muito de falar isso para as pessoas que são deprimidas, não, porque a gente tem que ser psicóloga nesse momento, né? Mas aqui falando com vocês, muito a ver com o egocentrismo. Quando você começa a trabalhar a contribuição, né? Putz, deixa eu pensar em outra pessoa. Tem tanta gente pior do que eu, né? Eu tenho que comer, eu tenho um celular, posso me comunicar, posso pedir ajuda, tenho que beber. Tem tanta gente que não tem. Aí você vai o quê? Trabalhando com paixão. Você vai tirar na luz de você. Putz, deixa eu fazer alguma coisa pra alguém que tá sentindo frio, tá tão frio na rua. Eu tenho uma blusa, eu tenho um cobertor, eu tenho uma cama quentinha pra dormir. Deixa eu separar umas coisas aqui pra doar, pra ajudar pessoas. Você vai começando a despertar um sentimento de utilidade. Você vai se sentindo útil, aí você vai pensando, eu não sou tão inútil assim, as coisas não são tão ruins, eu tô ajudando um outro, que legal. Isso vai despertando emoções positivas em você. É muito lindo isso. A primeira coisa que eu trabalho com os meus pacientes deprimidos é tirar o holofote. Não viro para ele e falar assim, vamos falar dos seus problemas, me conta da sua dor. Também, nós vamos fazer esse trabalho. Mas é tipo assim, tá, vamos desfocar um pouquinho de você? Vamos falar de outras coisas? Como é que estão as pessoas ao seu redor? Porque a depressão, ela não ataca só a pessoa, ela ataca todo mundo, gente. Né? Todo mundo. É complicado pro ambiente inteiro. Aí só lembro de você falando que só temos controle sobre a gente. E às vezes nem sobre a gente, viu, Maria? Às vezes nem sobre a gente, porque a gente muda, né? Aquela frase que eu falei na consultoria pra você semana passada, daquele filósofo. Nenhum homem coloca o pé 2 vezes no mesmo rio, né? Primeiro porque o rio muda, as águas passaram e é um outro rio. E segundo que o homem muda. Então, às vezes, a gente não tem controle nem sobre a gente. O que a gente tem que fazer é desmistificar esse conceito de controle. Entender que não tem controle. Né? A gente pode organizar, a gente pode programar, né? A gente pode ter um plano. Mas quando as coisas saem, né, do nosso plano, a gente tem a flexibilidade de entender que existem vários outros pontos de vista, existem várias perspectivas. Né? Aquele exemplo que eu dei para vocês da minha paciente que chegou e falou, eu fui demitida, tô tão feliz, fui demitida. Para ela é uma felicidade, é um alívio. Para outra pessoa seria o fim do universo, né? O evento é o mesmo. Fui demitida. Depende da pessoa, do universo, da realidade da pessoa, como que ela vai encarar aquele evento, né? Nossa, eu me peguei planejando vingança contra minha vizinha que me acordou de madrugada. Aí lembrei que quanto mais energia coloco, mais atenção estou dando para aquilo que não quero. Perfeito. Gente, quando você fica... Filhotinho. Essa Léo ganhou uma bola tão pesada. Nossa senhora, meu vizinho de baixo deve estar me odiando. E eu tinha escondido essa bola porque ela é muito barulhenta. E ele fica jogando assim com a boca, é muito engraçado. Então, quanto mais energia eu coloco em algo, quanto mais eu coloco a minha atenção naquilo, mais energia eu coloco naquilo. E menos eu consigo me desprender daquela situação. E, gente, se tem uma coisa que a gente não consegue recuperar, é tempo. Olha quanto tempo a gente perde nessas emoções negativas, né? Quanto tempo a gente perde. E condicionamento não é prática. A gente não condiciona as coisas por prática. Se você fica muito tempo naquele sentimento, naquela prática de sentir aquilo, de desenvolver aquilo, de alimentar aquilo, você condiciona aquilo vira um padrão para você, né? E o objetivo aqui é a gente descondicionar padrões, né? Lica, tenho muito a aprender, todos nós temos muito a aprender. Eu falo que eu aprendo todos os dias com meus pacientes, com meus alunos. Às vezes um traz um exemplo e aí, né, me ajuda a enxergar outras coisas. Às vezes um exemplo, uma história do outro ajuda a gente a... Por isso que a consultoria em grupo é tão legal. Às vezes o outro conta uma coisa que desperta alguma coisa nossa, sabe? Por isso que eu investi muito nisso. E a raiva das pessoas que não usam máscara e não respeitam a quarentena. Difícil, viu? Isa, não é difícil. Você não sabe se a pessoa já teve vírus. Você não sabe no que a pessoa tem de informação. Você não sabe se a pessoa tá querendo morrer, né? Você não sabe. Vem julgar o outro, querer catequizar o outro, que o outro enxerga. E outra, tem comprovação científica que a máscara realmente resolve o problema? Eu tô fazendo advogado do diabo aqui, tá? Não tô tomando partido de ninguém, não.
Mas assim, aí a gente vai ampliando a lente, entendeu? Sair um pouco dessa indignação, porque existem várias coisas envolvidas. Às vezes a pessoa lê um artigo lá falando que máscara é bobagem, que não adianta nada, que o vírus ele ataca do mesmo jeito, e ela resolveu usar máscara. Entendeu? Então, quando a gente analisa por esse lado e a gente deixa a raiva no canto de achar que o nosso jeito, que o nosso sistema de crenças, o que a gente leu, o que a gente aprendeu é o certo, que existem várias perspectivas, várias leituras, a gente sai desse sentimento. E a gente não cultiva comida ruim, a gente não cozinha comida ruim. Né? Você cultivar raiva, cultivar indignação, é você cozinhar comida ruim, depois você vai ter que comer. Você vai ter que comer, você vai ter que engolir essa raiva, uma hora ou outra. Ai, Deus. Deixa eu ver, deixa eu ir lá pra baixo. Essa live parece que foi encomendada pra mim hoje. É bom, né, quando as coisas encaixam. Verdade, é muito bom ser positiva. Obrigada, Xanda. Obrigada, eu que agradeço. Existe uma passagem bíblica que diz: se teus olhos forem bons, teu corpo será bom e vice-versa. Maravilhoso. Amém. Sim, vamos melhorar. Com certeza, Xanda, eu tenho aprendido muito com você. Que bom. Xanda, eu digo no sentido da desigualdade, crueldade. Se cada um fizesse um pouco mais, o mundo seria melhor. Ah, com certeza, né? É aquela coisa que Gandhi fala. Existe o suficiente para todo mundo, mas não para a ganância de cada um. A gente trabalhar o altruísmo, trabalhar a empatia, trabalhar a compaixão, é um exercício para todos nós. Mais até do que o outro tem que enxergar o óbvio, o outro tem que usar máscara, o outro tem que fazer isso, é trabalhar a compaixão. E você inspira a compaixão no outro praticando. Né? Quantas vezes a gente, aquilo que eu estava falando para vocês, a melhor forma da gente mudar o outro é mudando a gente mesmo, né? Quantas vezes você está realizando mudanças em você, no início a pessoa critica, mas depois ela te pergunta o que você está fazendo. Eu fiz até um post outro dia, não, foi no grupo do Telegram que eu coloquei, ou na consultoria, não lembro. As pessoas tem muita dificuldade de mudança. Então, quando você começa a gerar mudanças em você, a primeira coisa que geralmente te inspira é a crítica, né? A pessoa quer te criticar porque você está sendo diferente. Ser diferente incomoda. Lembra aquele post que eu fiz? Ser diferente incomoda. Quando você começa a fazer coisas diferentes, você começa a incomodar pessoas, né? Então, primeiro vem o incômodo, porque as pessoas não estão acostumadas com mudanças, né? É muito difícil mudanças para a grande maioria das pessoas. E aí, depois, quando a pessoa começa a ver o benefício que você está vivenciando, o quanto você está equilibrado, o quanto a sua vida está melhor, quantas coisas estão sendo mais fluidas para você, ela te pergunta: ai, o que você está tomando? Aí, se eu sou uma pessoa rajásica, né, eu vou falar assim: ah lá, tá vendo? Ficou me criticando, ficou me zoando, agora eu também não vou falar não. Fica aí, faz o seu. Imagina se eu tivesse esse pensamento, gente. Vamos jogar pro pessoal. Imagina se eu tivesse esse pensamento, né? Quantas pessoas já me criticaram e hoje estão aí me mandando direct pedindo consulta? Várias. Tem gente da minha infância que fazia bullying comigo na escola, que hoje me segue no Instagram e pede ajuda. Se eu tivesse esse pensamento, me criticava, fazia bullying comigo, vingança. Agora também você se vira e constrói o seu, palhaço. Olha o quanto que eu poderia deixar de ajudar a pessoa se eu trabalho ter emoções fluidas, né? Vivenciar coisas boas pra ele, pra pessoa, pra mim, né? Porque eu também aprendo. Então, assim, esse que é o negócio de você ir dominando e praticando a sua inteligência emocional. Você perde oportunidades lindas de construir coisas lindas, de abrir novos caminhos, né? Você fica pegado. E aí, quantos cenários eu poderia construir na minha cabeça? Ah lá, tá vendo? Aí eu lembro do bullying que a pessoa fazia comigo. Ah lá, quando eu era criança, a pessoa fazia isso comigo, fazia comigo. E agora tá aí, né? Tá aí me pedindo conselho, pedindo consulta. Vou cobrar 3 vezes mais essa pessoa. Quero ver se ela... É por tanto tempo que eu fiquei nisso, gente. Liberando coisa ruim no meu fígado. Pelo amor de Deus. A vida é linda, nós estamos aí para ser felizes, nós não estamos aí para ficar querendo dar lição nos outros, não. Nós não estamos querendo ficar dando murro em ponto de faca, ficar sofrendo, pelo amor de Deus. Se você não souber usar o seu cérebro, ele te usa, você vira um robô. Exatamente, Andressa. Nossa, aprendi muito com você, eu nem percebi o tanto que tinha emoções negativas. Gratidão por ensinar. Gratidão, Mara.
Sim, seu cachorro é muito lindo. Obrigada, Regiane. Preciso desconstruir essas crenças. Indica algum livro? Ai, não tenho livro agora para indicar. Tem um Poder Sem Limites, Tony Robbins, é legal. Estou em processo de autoconhecimento dentro da quarentena. Estou viciada nesse processo, é muito bom. Camila, Xanda maravilhosa, gratidão eterna por tudo. Obrigada, meu amor. Mi, você tá querendo livro, né, gata? Pediu 10 mil vezes aqui. Teria algum exercício chave para ajudar no autoconhecimento? Vários, gente. Putz, é uma coisa que me fascina, assim, né? Desde que eu me formei em psicologia, eu quis entender mais sobre a questão das programações mentais. Por isso que eu fui estudar, me formei em coaching, por isso que eu fiz formação em PNL e hipnose, porque existem várias ferramentas, assim. E primeiro, antes de você pegar essas ferramentas, você precisa entender os seus padrões. E tudo isso gira em torno de autoconhecimento, né? O que eu tento entregar para vocês são essas ferramentas de autoconhecimento. Para você se mudar, se trabalhar, você precisa se conhecer. Tá vendo? Quantas pessoas falaram, nossa, eu nem sabia que eu tinha tantas emoções negativas. Não adianta você ter ferramentas se você não reconhece o que você é, o que você tem, o que está existindo dentro de você, né? Então, primeiro você traz a consciência, você identificar, reconhecer, tá? Questionar e ressignificar. São esses 4 pilares que eu criei de você começar a gerar mudanças nas suas emoções e na sua vida, tá? Então, existem vários exercícios, mas o principal é você trabalhar autoconhecimento. E por isso que eu tento trazer muitas ferramentas para vocês. Live, né? Uma coisinha que você escuta numa live, te dá um cliquezinho, você vai pensando sobre isso. Aí você lê um post, te dá outro cliquezinho, você vai pensando sobre isso, né? Aí outro negocinho que você vê lá, te dá um cliquezinho falando sobre isso. Quando você investe, por isso que eu falo, ou você pega livros de desenvolvimento pessoal e você estuda e você pratica, ou você faz um curso, né? Ou você faz uma consultoria, que eu abri o Ionflix para vocês, consultoria semanal por isso, para você fazer um investimento em você, né? Para você formar em psicologia, em gastronomia, em medicina, seja lá o que você trabalha, você não teve que investir dinheiro, tempo, atenção, foco, determinação. Autoconhecimento é a mesma coisa. Você tem que investir principalmente tempo e conhecimento, né? Para você começar a ter resultados. Autoconhecimento é muito lindo. E outra coisa que ajuda muito, gente, yoga. De verdade, yoga ajuda muito. E eu tava até conversando com minha mãe tá aqui comigo. A gente vai fazer uma live para vocês sobre a importância da meditação para a inteligência emocional e práticas de yoga, né? Porque as pessoas acham que fazer meditação é você ficar sem pensar. E não é você ficar sem pensar, é te ajudar a pensar melhor. Porque você filtra melhor os seus pensamentos. A nossa mente é muito confusa, tem muito barulho, né? Muita atividade mental o tempo inteiro. E questionamento, e crítica, e julgamento, e medo, e ansiedade, e projeção do futuro. E a meditação te ajuda a filtrar, a organizar, a estar no presente e pegar só os pensamentos que são essenciais. Te ajuda a limpar da bagunça. Então a gente vai programar essa live, acho que para quarta-feira à noite, tá? Fica de olho, eu aviso vocês. Primeira vez aqui, tô atrasada, me identifiquei muito de imediato. Gratidão. Obrigada, Fabiana. Bem-vinda. Xandô, Alzheimer pode estar ligado a alguma emoção que não foi muito bem trabalhada? Muita emoção e muito nutricional, tá? Principalmente enzimático. Nanda, enxaqueca com dor latejante lateral, um dos lados está ligado mais à digestão ou à emoção? Ou pode ser os dois? Porque já senti por alimento e por tensão. Nanda, dor aqui, ó, nas têmporas é pita, tá? Pita são duas questões. Digestiva, principalmente fígado e estômago, tá? Então, digestivo e também emocional. Porque tem uma coisa que eu não tô digerindo emocionalmente, quem vai sentir é o meu fígado ou o meu estômago. Aquela coisa que a gente fica nervoso e dá dor de barriga, né? Então, os dois. Tem que sempre analisar o contexto, principalmente porque se você tá emocionalmente não conseguindo digerir alguma coisa, isso vai interferir na sua digestão física. Por isso que para Ayurveda, das maiores recomendações é não comer quando você estiver com emoção ruim. Não comer quando você estiver com emoção ruim. Ansioso, pessimista, com raiva, preocupado, não come. Resolve, espera passar, medita, internaliza, ressignifica e depois você come quando você estiver com emoção mais fluida. Porque eles conversam.
tá? Então, dor aqui é pita, dor aqui é kapha, tá? Principalmente quando desce para os seios aqui, muita congestão. No grupo do Telegram eu dou várias dicas para vocês de como equilibrar cada tipo de dor de cabeça. Quem quiser entrar no grupo do Telegram, é só entrar lá no link da minha bio. E vata, que é muito preocupação, tensão, essa região aqui da parte de trás da cabeça, que vai descendo aqui pela nuca e pelos ombros, tá? E pode ser a cabeça inteira também, porque aí o bicho tá danado, tá pegando, tem que ir atrás de tratar. Só ouvir verdades, que bom. Ele é muito fofinho, vou brincar com ele de bolinha daqui a pouco. Entendi essa questão do controle há pouco tempo, comecei a trabalhar e deixar, faz muito sentido agora. Que bom, as coisas vão clicando, né, gente? As coisas vão clicando no nosso entendimento e as peças vão encaixando. E aí você vai conseguindo, à medida que você vai trazendo sentido, você vai sentindo e mudando o curso das suas emoções. Então, o conhecimento está muito interligado à emoção. A gente só muda aquilo que a gente entende. Por isso que eu faço por isso que o paciente comigo, eu demoro 1h30, 2 horas, principalmente na primeira sessão, porque tem que entender. Tudo que nós vamos trabalhar ali, a gente tem que entender. Por que que a gente vai trabalhar questões emocionais no seu plano ayurvédico? Por que que nós vamos trabalhar questões alimentares? Você precisa comer coisas que são compatíveis à sua digestão. Por que que nós vamos tirar alguns alimentos que estão te inflamando, principalmente emocionalmente? Se você não tem digestão aqui, vai interferir nos seus processos emocionais. Então eu explico tudo. Explico o porquê do dosha, o que está desequilibrado, o que nós vamos fazer para reequilibrar, tudo. Porque quando a pessoa entende, fica mais fácil dela fazer. Porque senão vira dieta de gaveta. Quantas pessoas aqui já foram em nutricionista, né, que não explicou direito? Tem nutricionistas maravilhosos que explicam, que fica lá com o paciente, a Vi mesmo, fica lá com o paciente 2 horas, se precisar, explicando as coisas direitinho. Mas quantas pessoas já foram em médico, né, que te dá uma prescrição de um remédio, não explica por que você tem que tomar o que você tem que tomar, você não entendeu aquilo, você fala, não vou tomar não. Não sei o que é isso, não vou tomar não. Ou então aqueles médicos, como é que chama aquilo? Fugi, ortomoleculares, né, que adora receitar aquele tanto de remédio, aí te dá aquela lista de tanto de remédio e tal, não te explica o porquê que é o que de cada coisa, você não entendeu, aí você fala, não lembro, deixa pra lá, aí você não toma. O que eu tô tomando? Vergonha na cara. Vergonha na cara. Não é pílula mágica, não. Sincronicidade, falamos ao mesmo tempo. Vitória e Assis aí, ó. Um dia perguntaram pro meu marido o que ele estava fazendo para emagrecer. Ele sempre foi gordinho. Ele respondeu, tomei vergonha na cara. A Biologia da Crença, livro. Muito bom. É muito difícil isso de perdoar quem magoou. Pobre do meu fígado. Tati, treino, tá? A gente pode até falar disso na próxima consultoria. Mas é treino. Você vai mudando o que você percebe. Porque o que você sente, ele é uma consequência do que você percebe, no que você acredita. Se você acredita que a pessoa tem que ser do jeito que você quer, você nunca vai conseguir mudar a sua emoção relacionada a isso. Xanda sendo transformadora. Deus te abençoe. Vanessa, gratidão, coisa linda. O caminho da autotransformação. Aí, gente, coloca dicas de livro aí pra mim, que ela tava querendo livro. O caminho da autotransformação. Biologia da Crença. Meu livro da consciência, Tadashi Kadomoto. Esse é muito fofinho, esse Tadashi Kadomoto. Ele posta muita coisa linda. Ele faz meditação todo dia às 6 da manhã. Cure seu corpo, Luísa Rei. Pratico todos os dias, meditação maravilhosa. Caminho para a cura. Eu tenho uma sinusite crônica, mas sei que vem da pitíssima que eu sou. Lu, pode ser do pita, mas pode ser alguma coisa de kapha, tá? Porque sinusite é uma doença bem kapha. Tá muito relacionada à mágoa, tá? Muito relacionada à mágoa. Então, vamos ver se faz sentido isso. Como funciona o Airflix? Marcela, é uma assinatura mensal, como se você assinasse o Netflix mesmo. Você tem um link e cobra por mês, e toda terça ou quarta tem um encontro, tá? Tem a turma de terça e tem a turma de quarta. Então, toda semana tem encontro. Na hora que você quiser cancelar sua assinatura, você vai lá e cancela, bem? Então são encontros semanais que a gente vai trazendo questões, vai trabalhando ferramentas, muito sobre Ayurveda. Ayurveda a gente vai começar agora, muito de gerenciamento emocional. Lu, sinusite é questão de vata? Não, sinusite é questão de kapha. Cíntia, desenvolver intolerâncias na fase adulta pode ser também efeito emocional? Com certeza. Químico, orgânico e emocional, tá? Nanda, então a minha é vata, Xanda, porque
é mais pra nuca e realmente não como quando estou digerindo emoções. Ótimo. Então, assim, têmpora, pita e pode ser que alastra, tá? Então, assim, você começa aqui na têmpora e vai trazendo aqui pro pescoço. Então, é estômago e ansiedade, cabeça. E aí, uma coisa que ajuda muito é você fazer Nadishodhana, né? Que é aquele pranayama que você segura o mudra aqui no pineal. Eu já ensinei pra vocês várias vezes. Inspira por uma narina. A narina tá entupida. E expira pela outra. Isso ajuda muito, porque prana é energia vital. Você vai trazendo prana, né, para suas nadis, para os seus canais, e isso vai ajudando a até aumentar, né, a vasodilatar. Pranayama para dor de cabeça é ótimo. Estou fazendo consultoria e acompanhando as lives, estou amando, gratidão. Ô, Joy, gratidão, é verdade, você está lá. Onde está o link? Tá na minha bio. Tá? Saindo daqui da live, você clica lá na minha bio, no meu perfil, e tá lá o Linktree com todas as coisas que você precisa. Marcar consulta, Flix, YouTube, tarará. Tadashi Kadomoto faz live de meditações todos os dias às 6 e 20 horas. Um amor, um amor. Ele é muito fofinho. Tati, sim, tô amando a Flix. Ah, que bom, gente, fico feliz. Pessoal, é isso que eu queria falar pra vocês. Espero que vocês tenham entendido, gostado, tenha feito sentido para vocês sentirem e mudarem o curso da emoção de vocês, tá? Vão atrás de técnicas de como fazer isso, né? E tornar isso possível. É possível. Não acreditem em rigidez de que, eu pratiquei. O maior problema, gente, do ser humano são as crenças. Se você acreditar que isso é impossível para você mudar um padrão, que você funciona de um jeito, que você sempre funciona de um jeito e vai ser sempre assim será a verdade da sua existência, né? Então aí seu cérebro não vai querer fazer nada e se esforçar para mudar. Então a primeira coisa que você tem é que reprogramar que você dá conta de fazer qualquer coisa que você se propor, né? Que você se propuser, ao português. Nós todos temos a habilidade de construir e desconstruir coisas. Somos seres de hábitos, tá? E tem várias pessoas aí motivacionais provando isso pra gente, né? Quantas pessoas sofreram acidentes e conseguiram prosperar na vida, mais ainda do que antes, né, do acidente. Quantas pessoas perderam tudo e ressurgiram e para provar que quando você é determinado e você acredita, você é capaz de realizar. Tem vários exemplos, né? E quando a gente olha para essas pessoas, a gente tem que falar, putz, é mesmo. Se essa pessoa que tinha menos condições do que eu tenho conseguiu, por que eu não dou conta? É o que a gente chama no coaching de modelagem, né? Você vai usando exemplos de pessoas que você admira, que fazem sentido, e vai trazendo, buscando reproduzir as táticas e as estratégias, né? Se uma pessoa conseguiu, você também é capaz de conseguir. Talvez você tenha mais dificuldade por questões de crenças, de habilidades, mas a gente tem a capacidade de desenvolver. É isso que a gente tem que entender, tá bem? Muito obrigada, Nunes. Gratidão, fico feliz. Ótimo dia, ótima semana pra vocês. Obrigada pela presença de todo mundo aqui. E a gente se fala numa próxima live, se Deus quiser. Namastê. Gratidão. Beijos. Beijo, Rô. Fui.